Em votação, os deputados e deputadas que forem favoráveis ao voto contrário da relatora permaneçam como estão. Aprovado o voto da relatora contrário ao prosseguimento da propositura do deputado Rafael Silva. Item número 3, moção 216 de 2024, da deputada Carla Morando e outros, que repudia a fala do excelentíssimo senhor presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao demonstrar disposição para renovar o contrato de concessão da empresa Enel do Brasil. O relator foi o deputado Guilherme Cortês, que deu um voto contrário conclusivamente. Em discussão, o voto do relator. Não havendo oradores inscritos, está em votação o voto do relator contrário à propositura. Os deputados que concordam com o voto permaneçam como estão. Está aprovado. Presidente, só para registrar. Está rejeitado, aprovado o voto do relator. Presidente. Rejeitado o projeto. Pois não? Eu gostaria de votar favorável a esse. Contrário ao relator. Perfeito. Registrado o seu posicionamento. Pela ordem, presidente. Para votar favorável ao projeto também, contrário ao relator. Perfeito. Também votar favorável ao projeto, contrário ao relator, deputado. Bom, todos já se posicionaram. O voto de Minerva é meu e eu sou favorável ao voto do relator, portanto, está rejeitado, até porque não tem sentido. A própria Enel, com suas diretorias, já manda um posicionamento contrário à renovação e favorável à caducidade, inclusive, do contrato da Enel, né? Acho que todos estamos acompanhando. Acho que perde um pouco o foco, porque é uma moção de 2024, mas foi rejeitada. Item 4, eu queria passar a presidência ao deputado Rogério, porque é um requerimento da minha autoria. Deputado Rogério. Obrigado, presidente. Item 4, requerimento 3717 de 2025, de autoria do deputado Luiz Fernando, que requer seja oficiado com a finalidade de convidar a comparecer a esta comissão o senhor Carlos Augusto Leone Piani, atual diretor-presidente da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para prestar esclarecimentos sobre a acusação da Prefeitura Municipal de Mongaguá, no sentido de que a empresa teria feito lançamento de esgoto sem tratamento no mar em novembro de 2025. Em discussão. Não havendo... Senhor presidente. Pela ordem. Esse assunto, eu recebi um relatório já da Sabesp, junto com a Prefeitura, que já esse assunto já foi esclarecido, em nome do deputado Luiz Fernando, e não havia responsabilidade da Sabesp. Então, eu acho que o presidente da Sabesp já está convocado numa outra comissão. Eu acredito que seria inócuo chamá-lo novamente para um assunto já superado. Ele está convocado, passou essa convocação, esse convite aí? Acho que foi um requerimento do deputado Ricardo Madalena. Perfeito. Perfeito. Mas foi não. Perfeito, na comissão presida pela nobre deputada. Perfeito. Eu quero, então, assim sendo, até para que a gente possa dar sequência, retirar o meu requerimento. Eu me sinto contemplado, ele vai estar aí, a gente pode fazer retiro de pautas. Tá, ok. Então, acolhendo a solicitação de Vossa Excelência, está retirado de pauta o item número 4. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado, nobre deputado. Item número 5, requerimento 3666 de 2025, de autoria do deputado Guilherme Cortês, de realização de uma audiência pública para discutir a transformação do antigo Centro de Operação de Defesa Interna, DOI-CODE, em espaço de memória sobre a ditadura militar. Em discussão, o requerimento, deputado Guilherme Cortês. Não havendo deputados inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que forem favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Não encerra, né?
Passaremos agora a proceder à arguição do senhor Adriano Rafael Arrepia de Queiroz, indicado pelo senhor governador para o cargo de diretor da Agência de Águas do Estado de São Paulo, SP Águas. Eu queria, nesse momento, convidá-lo para subir aqui conosco. Tá. Enquanto o senhor Adriano se dirige aqui, registrar a presença do nobre deputado Marcos Damasio. Eu sentei na banda dele. Viemos para a esquerda aqui agora? Aí é duro, hein? De boa, de boa. Você não tem lado, não. Você também? Senhor? E tu? Antes de... Perfeito. Nesse momento, agradecer a presença aqui do Adriano Rafael, que nesse momento será arguido, mas antes de fazê-lo, eu queria abrir ao senhor, Rafael, o prazo de 20 minutos, se precisar de exceder, você não é obrigado a cumpri-lo todo, usá-lo todo, para que possa se apresentar aos deputados membros dessa comissão, a todos que nos acompanham pela rede Alesp, e nesse momento passo a palavra a Vossa Senhoria. Muito obrigado, deputado. Desejar uma boa tarde a todos. Saudar o nobre deputado Luiz Fernando, presidente aqui da comissão, e a todos os outros colegas deputados e deputadas aqui presentes. Sou Adriano Rafael Arrepia de Queiroz, engenheiro sanitarista, ambiental. Sou paulistano, tenho 46 anos de idade. Vou fazer aqui uma breve apresentação da minha trajetória, como profissional, tendo em vista a minha indicação aqui para o cargo do Conselho Diretor da SP Águas. Nascido nessa cidade de São Paulo, eu sempre tive uma relação muito forte com a questão ambiental, desde minhas idades mais novas, assim, envolvido com as práticas de esportes no litoral paulista. Sempre fui surfista na minha infância, na minha juventude, tinha uma ligação muito forte com o mar e com a proximidade com as águas. Esse meu interesse desde criança me levou a uma vocação, a um interesse de estudar a temática ambiental. Iniciei meus estudos aqui na fase de graduação em São Paulo, mesmo na Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano, na verdade, fazendo engenharia civil, engenharia sanitária. Obrigado. Um pouco mais adiante, decidi fazer os estudos na Universidade Federal em Santa Catarina, onde lá me formei, no ano de 2004, como engenheiro sanitarista e ambiental. E desde então venho atuando fortemente na área ambiental, sempre na área ambiental. Tive participações no Vale do Itajaí, trabalhando em empresas de projeto de tratamento de águas e esgotos para as indústrias daquele Vale do Itajaí. Posteriormente, eu tive uma passagem bastante interessante como consultor PNUD, trabalhando com os indígenas e assentamentos agrários no estado do Mato Grosso do Sul. Fui funcionário da FUNASA naquela oportunidade, passei um ano trabalhando naquela região, visitando aldeamentos, assentamentos agrários para fazer sistema de abastecimento de água e também sistema de tratamento de esgoto naquelas localidades. Tive a felicidade de passar no concurso público federal para o Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. No ano de 2005, então, ingressei como analista ambiental naquele instituto, trabalhando na sede em Brasília, Distrito Federal. Naquela localidade, nessa oportunidade, desde 2005, no IBAMA, eu tive um capítulo muito importante da minha trajetória, porque trabalhei com grandes projetos de infraestrutura na área de licenciamento ambiental.
Trabalhava na diretoria de licenciamento ambiental naquele instituto e por a nossa coordenação, seja como analista, depois assumindo cargos de chefia como coordenador e coordenador geral, trabalhei analisando projetos de grande vulto, como as grandes hidrelétricas que foram construídas no Brasil nos anos 2000. Então, as hidrelétricas do Rio Madeira, Santo Antônio, Giral, a usina hidrelétrica de Belo Monte, a usina hidrelétrica de Estreito, alguns outros licenciamentos que não foram para frente, também trabalhei, um inclusive aqui no Vale do Ribeira, da Companhia Brasileira de Alumínio, né, a Tijuco Alto. Tive uma carreira de 10 anos lá no IBAMA, então nessas oportunidades eu fui galgando algumas posições de chefia, tendo alcançado a coordenação geral, que cuidava toda a parte de energia do país, dos licenciamentos de competência do IBAMA, então as usinas de Angra também passavam pela gente, os dutos, linhas de transmissão, o licenciamento da primeira linha de transmissão que levou energia para os sistemas isolados do norte, eu participei do processo de licenciamento, que ligou Tucuruí, Macapá, Manaus, a travessia mais dificultosa do Rio Amazonas, com torres de centenas de metros de altura. Depois desse período, eu resolvi me desafiar, me desliguei do serviço público e fui para a iniciativa privada, isso nos anos de 2014. E aí tive uma nova experiência como consultor, sempre na área de energia. Trabalhei com diversas empresas grandes do setor que estavam responsáveis pela implantação de linhas de transmissão, usinas hidrelétricas. Então, trabalhei com a ISA-CETEP, CTG, trabalhei com Furnas, diversas empresas do setor. Posteriormente, eu acabei ingressando numa empresa de consultoria de grande porte que trabalhava na parte de elaboração de estudos de impacto ambiental, também para grandes projetos de energia. E lá eu fiquei durante 3 anos. Quando a gente vai chegando agora no período que eu já estou chegando, no final, que eu estou com meus 46 anos, na hora que a gente monta a história, você vai vendo, vai tendo um pouco de história para contar. O diretor-presidente da CETESB, Companhia Ambiental, Tomás Toledo, um grande amigo meu, trabalhamos juntos no IBAMA, nesses anos de 2005, 6, 7, 8, e ele me convidou para vir para a CETESB. Então, eu tive contato com alguns dos senhores deputados, na época que eu estava lá na diretoria de controle e licenciamento da CETESB, que eu fiquei do período 2023 até agora, recentemente, ao final do ano, quando recebi o convite para assumir essa posição no Conselho Diretor da SP Águas. E aí eu quero realmente agradecer o reconhecimento e a aposta que a diretora-presidente Camila Viana, aqui presente, aqui, que eu registro aqui a presença. Naquela oportunidade, me entrevistou, conversou comigo e se interessou pelo meu trabalho e me convidou para vir para essa posição. Agradeço também o secretário executivo, Anderson Oliveira, que também apostou nessa minha trajetória, e, obviamente, a secretária Natália Rezende. Queria registrar que tem nossos colegas aqui da SP Águas, aqui, o Conselho Diretor está presente, uma boa parte deles estão aqui, Ana Paula Brits, a Camila Viana, Anderson Esteves não pôde estar presente, o Nelson. Temos também aqui nosso secretário executivo, o Bruno, e nosso superintendente, o Cleiton, e a minha superintendente, a Suraya, também está presente aqui. Então, eu fiz um trabalho mais recentemente na CETESB, nessa gestão aqui, que ainda está desenvolvendo trabalhos importantes sobre a governança ali, a direção do Tomás Toledo. Tem uma gestão bastante importante nessa diretoria de controle. A diretoria de controle da CETESB, ela é responsável pelas unidades descentralizadas da CETESB. Então, eu, na minha trajetória, quando eu trabalhei nas consultorias, eu tive momentos em que eu trabalhei mais independente, como consultor, e momentos que eu trabalhei como chefe de equipes. Gosto das duas situações, mas confesso que trabalhar com grandes equipes foi algo que é mais difícil, é mais trabalhoso, mas também traz bastante satisfação. Então, quando eu estava na consultoria, trabalhei com um grande projeto, trazia a energia de uma das linhas, que foi a energia de Belo Monte, né? Eu cheguei a ter 32 equipes em campo, trabalhando simultaneamente, com a parte de resgate de fauna, análise de conformidade e implantação das linhas, e foi uma experiência rica. Mas aí, quando eu vim para a CETESB, eu trabalhei com 800 funcionários na diretoria de controle. Eu tinha 48 unidades descentralizadas da CETESB, em que eu gerenciava ali esses 800 funcionários,
com uma produção anual de mais de 20 mil licenças que a CETESB produz. Né? A gente, apesar de ter todo um histórico, uma equipe extremamente capaz, ao longo dos anos houve um acúmulo de processos que estavam ali passivos de análise e durante a nossa gestão a gente conseguiu praticamente zerar o passivo de processos pendentes de análise de licença ambiental. Então, é um legado que muito me satisfaz. Obviamente, é um trabalho que não foi feito por mim, mas sim por toda a equipe que a gente conseguiu montar no nosso gabinete. E, além dessa parte de licenças ambientais, nós conseguimos um resultado muito importante no ponto de vista de verificação e recuperação das áreas degradadas, que são os termos de recuperação ambiental. Foram mais de 2.300 TCRAs verificados na nossa gestão, algo que vinha há mais de década acumulando esse passivo de processos serem verificados, e isso é cuidado ambiental na veia, né? Você verificar se o cara que fez aquele desmatamento assumiu a responsabilidade para fazer aquele cumprimento de compensação, de fato ele fez. Então, a gente conseguiu esse resultado. Hoje o trabalho continua ali na CETESB e eu tenho a grata satisfação que muito me honra mesmo toda essa minha trajetória, dessa vida dedicada e que pretendo seguir por muitos anos, de estar hoje indicado, compondo um conselho diretor com pessoas que eu admiro na SP Águas, os colegas que estão aqui presentes, com um desafio muito grande, que é cuidar dos recursos hídricos do nosso estado de São Paulo, tema de tão grande relevância frente aos desafios que estão sendo postos de mudanças climáticas, de escassez, de inundações, de regulação mesmo do uso da água do recurso hídrico do nosso estado. Então, seria essa a minha fala inicial, senhor presidente. Agradeço a disponibilidade e fico aqui à disposição dos senhores e senhoras para poder responder o que for possível. Obrigado. Muito obrigado, senhor Adriano Rafael Arrepia de Queiroz. Eu cometi alguns avanços pela pressa. Primeiro, não estava muito preocupado com a questão do quórum, né? E aí, um diretor, e nós estamos num ano eleitoral com muita dificuldade de o número de deputados aqui na casa. Por exemplo, a deputada Ana Carolina, ela está não é membro dessa comissão, mas está junto com outros deputados, fazendo parte, deputado Ricardo Madalena também, para poder a gente dar quórum. Tivemos muitas mudanças de partido. Você também? Não, você é membro, né? Você também está vindo aqui me ajudar, está vendo? Mas assim, eu não vou reclamar para o seu pai hoje, não. Vamos deixar assim. Queria agradecer o Lauro, que mobilizou a tropa do governo, e quando chamamos aqui o Adriano, sequer o currículo dele estava na minha mão, o Madalena havia pego, e eu não pude nem fazer a devida apresentação, e também queria registrar aqui a presença da Camila Viana, queria convidar para sentar junto com os deputados aqui. Faça favor, Camila, vá que você vai pegando gosto, né? A gente pode ir preparando, né? Daqui a pouco ela possa querer disputar uma eleição, ver como é que está. É um prazer tê-la aqui, você e todo o pessoal da SP Águas. A Ana Paula também está aqui. Ana, faça favor, vem cá. Nós só temos a Ana Carolina aqui, no meio desse grupo de homens, então a mulherada tem que sentar aqui no meio, até porque vocês são melhores do que nós, viu, Ana? Eu não tenho dúvida nenhuma da competência e capacidade desse indicado para vir para a SP Águas. É um engenheiro sanitarista, foi da FUNASA, né, veio da iniciativa privada, teve um período muito longo no IBAMA, de 2005 a 2014 no IBAMA, né, consultor, depois veio para a iniciativa privada de várias empresas grandes, né, e consultor também do Banco Mundial, e vem na CETESB fazendo um trabalho diferenciado. Quero aqui registrar, embora acho que São Paulo nunca teve tão mal governado, mas a equipe dessa área de meio ambiente, CETESB, SP Águas e outras, assim, com muita qualidade, né? Dizer que o governador só errou
Zé Roberto, são poucos os acertos, mas os acertos nós temos tido a honra de estar aqui conosco, né? E você é um dos acertos. Então, assim, quero te cumprimentar, né? Eu quero abrir aos deputados que eventualmente queiram falar, e depois nós temos que suspender a sessão por 2 minutos para poder voltar e fazer a eleição, aprovação ou não. Mas queria, antes de tudo, abrir a palavra a vocês que queiram usar. Uma breve comunicação, presidente. Com a palavra, o nobre deputado Paulo Mansur. Cumprimentar Vossa Excelência, presidente da Comissão de Infraestrutura, e cumprimentar o senhor Adriano Rafael, que foi indicado pelo governador Tarcísio para assumir esse cargo de diretor na SP Águas. Eu separei 2 perguntas aqui. Uma, como você avalia a importância da integração entre a SP Águas e a Sabesp para ampliar essa qualidade do serviço prestado? E também uma outra pergunta como a agência pode apoiar os municípios menores, que a gente tem muitos municípios pequenos dentro do estado de São Paulo, com 5 mil habitantes, 20 mil habitantes. Queria saber como o senhor avalia isso. Muito obrigado. Palavra, Adriano. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo Mansur. É importante essa pergunta que o senhor nos traz aqui, de integração entre as agendas da Companhia Ambiental, a CETESB, e a Agência Reguladora SP Águas. A gente tem trabalho de muita sinergia, nós cuidamos de recursos hídricos, historicamente há entendimento de um cuida da parte de quantidade e a qualidade usualmente fica com os órgãos ambientais, mas há uma sobreposição entre esses temas. A SP Águas tem em suas finalidades cuidar da parte de qualidade. A SP Águas vem de uma instituição que é o DAE, que tem um histórico longo também de conhecimento, mais de 70 anos de história. Então, hoje é uma agência reguladora, mas nós temos os profissionais que já atuam há todas essas décadas, fazendo as medições dos rios, conhecendo todo o controle de inundações, fazendo todo esse trabalho de obras, de contenção de cheias e as barragens para abastecimento, e a CETESB, do outro lado, estudando o território do ponto de vista de qualidade ambiental. Então, sem dúvida, é um dos pontos que a gente vem trabalhando, e eu, vindo da CETESB, vou trazer força para essa integração. Inclusive, antes de vir para cá, a gente estava até alinhando uma reunião em conjunto entre as 2 instituições, justamente para você ter mais sinergia das informações, você ter economia em termos de geração de informações que sejam integradas, seja os poços perfurados de monitoramento que a SP Águas usa, trazem água de qualidade que servem às 2 instituições. A qualidade dos rios, a CETESB tem mais de 50 mil cadastros de usuários de indústrias e outros usuários que têm dados, eventualmente, de qualidade da água, e esses dados compatibilizados com a SP Águas traz um potencial muito grande para a gente poder gerenciar o território como um todo. Então, é um trabalho bastante trabalho a ser feito. A gente está numa época em que a gente vem enfrentando nas instituições que temos passado de integração de sistemas informatizados, né? Se fala muito em termos de como você gera os seus dados, como você organiza seus dados para que ele gere valor àquele dado e que possa ser utilizado tanto pelos usuários da sociedade, mas também pelas outras instituições. Então, a gente está nesse momento, tanto as 2 instituições, em aprimorando seus sistemas de organização dos dados, seus data lakes, né? O pessoal gosta de termos norte-americanos aí, mas, enfim, esses dados para você poder fazer políticas públicas. Então, essa integração é fundamental. O ponto de apoio aos municípios, há um histórico de atuação do DAE em atuação junto aos municípios, que vão desde construção de sistemas de tratamento de esgotos, a obras de desassoreamento, que hoje o programa Rios Mais Vivos ainda executa, né? Então, é um trabalho que a SP Águas executa com muito esforço, muito sucesso. Há uma tendência de a parte de obras não ficar mais tanto com a SP Águas, então um outro olhar a SP Águas vai dar para atuação junto aos municípios, mas ainda estamos fazendo contratações importantes, por exemplo, de perfuração de poços, é uma contratação grande que a gente está fazendo agora, que vai poder dar mais um ferramental para os gestores públicos municipais a fazer frente a eventuais problemas de escassez hídrica.
E, assim, do lado da SP Águas, a gente vai apostar muito na expertise técnica, na fase de planejamento, de ter um grupo técnico de profissionais que pode apoiar os municípios, direcionando, estudando áreas de risco de inundação, estudando estratégias de monitoramento dos recursos hídricos com otimização. De fato, há municípios pequenos que não têm condições, né, de municípios de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, mal tem, às vezes, o engenheiro civil ali para poder estar fazendo os projetos. Então, é uma construção a ser feita, assim, nessas PEAGs, nessa parceria com municípios, mas que a gente é muito atento a isso, muito aberto a estar ouvindo os municípios para estar desenhando a melhor forma de atuação das PEAGs nesse apoio, deputado. Obrigado. Muito obrigado, Adriana. Deputada Ana Carolina. Olá, boa tarde a todos. Parabéns pelo seu currículo, Adriano Rafael, parabéns também pelas meninas aqui. De fato, é sempre bom ter a companhia feminina, isso também nos dá força, e saber que as mulheres estão em todas as áreas. A gente fica muito feliz com isso. E com relação ao seu trabalho na SP Águas, a gente sabe, senhor Adriano, que a SP Águas, ela, como você também bem disse, ela precisa trabalhar de forma transversal com diversos agentes interlocutores, secretarias e tudo mais. Mas eu acredito que, acima de tudo, vocês têm um plano de trabalho. E, dentro desse plano de trabalho, um plano de metas. E eu gostaria de conhecer um pouquinho desse plano de metas, agora para os próximos 2 anos, biênio, triênio, enfim, e os prazos para que eles têm para acontecer, essas metas têm para acontecer. Obrigado, deputada. Eu estou chegando nas PEAGs agora, né? Eu tenho trabalhando junto com a equipe ali em alguns planos que tem, por ordem, regramentos legais, que há previsão legal de ser feito, tem o plano de projetos que nós temos. A gente ainda está numa fase de transição da SP Águas, que foi idealizada e que tem esse caráter mais de uma agência reguladora, para as ações que o próprio DAE já vinha executando e que muitas das metas estabelecidas estão vinculadas a essas nossas obras, entregas de obras de desassoreamentos e de controle de inundações, né? A gente tem trabalhado bastante, assim como eu disse, com o esforço que nós fizemos junto à Companhia Ambiental, a CETESB, de ter uma atenção especial aos requerimentos de outorga. A gente tem clareza que há um esforço que deve ser feito para você equalizar as demandas que já foram apresentadas, a capacidade de resposta da instituição. A gente está passando por um processo bastante importante de reorganização em termos de funcionários. A gente ainda vai ter um concurso público que registrar aqui o agradecimento ao governador que autorizou a realização de concurso público para 190 empregos públicos a serem contratados pela SP Águas, e isso vai nos possibilitar também a estar organizando a agência no futuro breve com esses especialistas e os analistas que vão estar entrando na instituição. Mas eu vejo que, por hora, a nossa atuação é muito nessa parte de organização da estrutura mesmo da SP Águas, em termos de escritórios, de pessoal, atendendo às metas que já foram estabelecidas nos planos plurianuais, e a gente tem também buscado todo esse apoio que nós temos feito para a parte de escassez hídrica, de planejamento, né, para controlar e evitar qualquer questão de fornecimento de água, que é mais importante, e, como eu disse, a parte de controle e das demandas de outorga. Então, por hora, acho que tem isso. Eu não tenho números específicos de metas dos planos específicos, mas eu posso depois enviar para o gabinete da senhora fazendo essa consulta, tá? Só mais um questionamento que com relação à organização da estrutura. A gente sabe que quando é criado uma nova agência, claro, isso é super necessário. Mas a gente poderia afirmar que a escassez hídrica no estado de São Paulo é uma das grandes preocupações da SP Águas? Não, sem dúvida, sem dúvida. Uma das grandes preocupações, nossos objetivos principais é fazer gerenciamento de recursos hídricos, garantindo que a água seja fornecida à população, né, com os ordens, hierarquia dos usos prioritários, sendo o consumo humano o uso mais sagrado que a gente tem. Então, a gente trabalha muito diuturnamente. Eu cheguei recentemente na agência, mas o time, o conselho diretor atua diretamente nesse assunto, especialmente aqui na região metropolitana de São Paulo, e é um tema crucial para a SP Água, sem dúvida.
Quero registrar que, antes de passar a palavra ao nobre secretário, sempre secretário do Meio Ambiente, que eu queria fazer uma reclamação, porque antes dele ser aprovado, já botaram o cara para trabalhar. E eu sou testemunha, eu fui lá e já botaram o cara em reunião. Pô, deixa eu ser aprovado primeiro, né? Mas ele vai provar que trabalha antes de ser. Exato, não, esse está trabalhando antes de ser nomeado. Eu só queria registrar, eu acho que a SP Águas passa a ter um papel de ser a cabeça pensante do governo do Estado de São Paulo. Então, eu queria deixar aqui 3 lições de casa para a SP Água. Primeiro, garantia de suprimento hídrico, principalmente na região metropolitana de São Paulo, tendo visto o histórico de escassez de recursos hídricos, falta de água, falta de pressão, risco de rodízio, enfim, a população viveu nos últimos anos grande risco de falta de água. Então, acho que cabe a SP Águas planejar, ainda mais agora com a Sabesp privatizada, quais são os compromissos, as garantias que a gente possa garantir à população aqui da região metropolitana, que nos próximos anos ela não corra riscos tão iminentes de falta de água como ocorreu recentemente. Uma outra questão também que aflige ainda milhares de pessoas, que eu acho que a SP Águas pode planejar e tem todo um caminho a ser feito, são a de minimização dos riscos das grandes enchentes que têm afetado. Ou uma hora falta água, ou em outros momentos nós temos grandes enchentes. E fazer com que realmente a gente possa avançar na despoluição dos nossos rios no estado de São Paulo, principalmente o rio Tietê, que ainda traz uma vergonha para o estado de São Paulo, a gente ter o rio Tietê nas condições que ele tem ainda. Qual é o papel da SP Água? O que a SP Água vai atuar de forma propositiva para enfrentar essas 3 grandes situações que nós vivemos no estado: escassez de recursos hídricos, grandes enchentes e a qualidade dos nossos rios. Você quer fazer uma consideração? Não, tranquilo. Continua aberto. Você não perguntou, né? Você deu 3 sugestões. Ou você gostaria de ouvir a consideração dele a Você respeito? já tem algum horizonte sobre esses 3 caminhos? Não, Posso aproveitar a oportunidade, presidente? Eu tenho juízo. Faça... Boa tarde a todos e a todas, né? Um prazer estar aqui recebendo o Adriano. Também não tenho perguntas, né? Parabenizo pela indicação, eu tenho certeza que a escolha foi correta. Você é um profissional gabaritado para ocupar essa função, mas aproveitando, né, a deixa do que o Giriboni acabou de falar, nós temos aqui 3 grandes preocupações. Na minha opinião, acho que quase todos os deputados, nós tivemos aqui um grande embate, né, na questão da privatização da Sabesp. Essa casa debateu profundamente essa questão, que é muito polêmica, não é? Então, nós temos esses 3 pontos. Primeiro, água de qualidade. Nós temos essa preocupação que a água no estado de São Paulo tenha qualidade. Segundo, o preço que o consumidor vai pagar. O governador, por várias oportunidades, disse que ia ser um preço menor, que a água ia ser mais barata no estado de São Paulo. Então, essa questão de tarifa, preço de água, do abastecimento, que todos os anos a gente tem essa questão, essa preocupação, né? A gente sabe que a estiagem está chegando, período de seca. Eu até gostaria de perguntar qual é a expectativa, se nós temos algum risco de abastecimento. Então, são 3 questões, né? O preço da água, a qualidade da água e o abastecimento. Acho que é uma preocupação da população e eu espero que a SP Água esteja preparada, porque eu acho que essa questão realmente ela é muito preocupante e ela é crucial para o sucesso do governo. Adriano. Obrigado, deputado Damasio, deputado Giriboni. Brevemente, então, acho que, senhor deputado, o senhor foi bem preciso aí nas ações precípuas assim da SP Águas. Eu acho que fundamentalmente é isso que a SP Águas tem para fazer. Então, questão da garantia do suprimento hídrico, como o senhor colocou, questão da minimização ou mitigação, mais fácil mitigação, né, das cheias, das inundações em áreas urbanas, é um problema que afeta aqui bastante a região metropolitana. A despoluição do rio Tietê, aí é realmente uma dobradinha entre SP Águas, a CETESB, e aí, nesse sentido, a gente tem feito um trabalho coordenado pela Secretaria, a CEMIL criou um grupo de fiscalização integrado Tietê,
e que tem feito atuações conjuntas, Polícia Ambiental, SP Águas, a CETESB, talvez mais alguma instituição, Polícia Ambiental, já falei, que tem atuado com fiscalizações bastante ativas ao longo do Tietê todo e especialmente na região metropolitana. A CETESB tem tido uma atuação bastante forte no controle das fontes de poluição aqui da região do Alto Tietê. As grandes estações de tratamento de esgoto são os principais atores aí nesse cenário, e a SP Águas também vem atuando nessa questão, verificando os usos indevidos, captações não outorgadas, grandes consumidores que não estão honrando com os quantitativos outorgados para eles. Então, é um esforço conjunto que vem sendo coordenado pela CEMIL e que tem trazido bons resultados. É um esforço de longo prazo, o que nos acalenta e nos agrada. Eu estava do lado da CETESB, agora estou aqui na SP Águas, e eu vejo a Sabesp agora desestatizada, num esforço muito grande de obra. As obras da Sabesp que têm sido feitas têm onerado bastante o lado de cá do balcão, que a gente que dá as licenças ou dá as outorgas, para que as coisas aconteçam. Eu tive ontem mesmo uma reunião com a Sabesp, né, o Cleiton estava junto com a gente, né, e falando disso, aqui é uma dureza boa, assim, demandar, mas a gente gosta, porque é a universalização do esgoto que está se avizinhando, e isso é algo para a gente ficar muito se orgulhar enquanto paulista, né? Por outro lado, como o deputado Damásio coloca, eu acho que à medida que o governo também busca e desestatiza, o equilíbrio da balança se faz com agências reguladoras fortes, né? Então, a SP Águas, a Artesp, tem assumido um protagonismo muito forte nesse governo, nessa gestão e que veio para perdurar, no sentido de assumir o papel de regulador, né? Não aceitar tudo que a Sabesp coloca como verdade, questionar e ser o fiel da balança nesse sentido. A gente faz reuniões periódicas para controlar, garantir, deixar dentro de níveis aceitáveis a questão do abastecimento de água. Então, na engenharia de recursos hídricos, a gente trabalha com probabilidade, com estatística, e dentro dos riscos que são aceitáveis. A gente trabalha muito forte, buscando dosar as medidas que são necessárias para que seja garantido o abastecimento público de água, que, como o senhor colocou, de um lado, a gente deve garantir o abastecimento, sem tornar medidas muito drásticas que afetem a população, seja pela falta momentânea de água, né, ou por custos excessivos de medidas adicionais que têm que ser tomadas, porque também vai doer no bolso da população. Então, é um trabalho difícil, mas a gente vem fazendo com muito esforço. A secretária pessoalmente acompanha esse tema também frequentemente, semanalmente. Todos os dirigentes dessas instituições envolvidas, seja da Sabesp, da Artesp e da SP Águas, a Camila Viana estava em reunião segunda-feira tratando desse tema. Então, da nossa parte, a gente vem se esforçando e, à medida que os senhores tiverem interesse para que a gente exponha essas situações como é feito, ficamos total à disposição para trazer transparência para os senhores e senhoras. Obrigado. Mais algum deputado? Pela ordem. Fala, presidente. Gostaria de parabenizar o senhor Adriano pelo currículo, né? Eu acho que vai somar muito com o Estado de São Paulo, com a Secretaria, com a SP Águas. Com relação à Sabesp, que é um tema que nós temos aqui na Assembleia de São Paulo, na qual nós vemos que após a privatização, ela está deixando a desejar. Eu, como base do governo, eu tenho ações que estão sendo feitas no interior e várias prefeituras, na qual eu tenho uma lista que nós vamos ouvir aqui o presidente da Sabesp, dentro em breve, na comissão de Os metropolitanos. Isso, exatamente, da Ana Carolina Serra, que preside. E eu gostaria de saber qual a atuação da SP Águas, que hoje é o órgão que fiscaliza a Sabesp, me corrija se eu estiver errado, com relação às ações que estão sendo impostas e que você, como futuro diretor, próximo diretor, eu não tenho dúvida nenhuma que será aprovada nesta comissão, irão tomar com relação aos pavimentos das prefeituras, que ocorrem os cortes, que não tem planejamento, o atendimento
que também não está com planejamento, e as obras que se fazem necessárias no interior de São Paulo, em várias prefeituras de pequenos portes. Obrigado, deputado. A atuação junto à Sabesp, né? A Sabesp, quando vai fazer uma obra, ela tem que observar o contrato que ela tem, que é regulado pela Artesp, ela tem que buscar a licença ambiental junto à CETESB e os municípios, né? Fazer as anuências dessas obras, e a SP Águas, ela observa os aspectos relacionados às outorgas dos recursos hídricos, né? Então, esse rol de atores atuam, né, junto à Sabesp para ela poder fazer acontecer alguma obra como essa. Então, quando ela vai pedir para fazer uma outorga, uma nova captação da água, ela tem as obrigações de fornecer água para a população por conta do contrato, que é uma questão da Artesp. Qual o melhor manancial? Os estudos hidrológicos são feitos. Ela faz os estudos, aporta para a nossa SP Águas, a gente verifica se esses estudos estão coerentes, se é a melhor alternativa para aí deliberar sobre a emissão de uma outorga, né? Então, essa atuação de várias instituições é que deve garantir o atendimento por parte da concessionária do serviço público prestado, né? Então, por exemplo, essa questão de pavimentação, eventualmente é uma questão para ser vista, a Prefeitura, pelo que o senhor comenta, já está sendo manifestando insatisfação, é um ponto importante. Eventualmente, há o licenciamento da CETESB, que deve ser comunicar à CETESB, tem também o poder de exigir que sejam cumpridas as obrigações ambientais para que o tráfego seja devolvido com toda a correção necessária, ou então a própria Artesp, dentro do contrato, as obrigações estão postas lá. Então, é um ambiente, por vezes, cinzento para quem olha de fora, né, eventualmente, mas que tem o dono de cada assunto cuidando nessa regulação desse serviço prestado, deputado. Todos. Eu queria dialogar rapidamente, aproveitar a presença da Camila e da Ana Paula e contigo, Adriano. Eu acho que, sobretudo na fala do nosso sempre secretário do Meio Ambiente, a questão da enchente, sobretudo na capital, na grande São Paulo, né, nós temos alguns problemas que eu acho que a relação Estado e município, elas ficam muito distantes. Ou nós vamos entrar e combater a questão da microdrenagem, limpezas e tal, ou eu digo, por exemplo, a respeito do Pantanal. Né, eu tenho uma frente parlamentar que discute políticas desde o meu primeiro mandato, ali você tem um problema que, assim, o município cruza o braço. O DAE falhava demais também em relação à drenagem do Tietê, né? Tanto que uma certa feita nós fizemos uma pressão muito forte, e aí o DAE entrou, porque o contrato do DAE não previa nem ali na altura, só era daquela usina para baixo, né? E para cima não. E aí limpou, tirou toneladas e toneladas de carcaça de carro, de terra, de entulho e tal, e nós não tivemos por 2 anos enchentes ali. E agora, ou o município entra nisso, a gente pressiona, né? E o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, agora, nessa crise que nós tivemos, Ricardo Nunes, não, vamos tirar, calma. Antes de você tirar, você tem algumas providências, você pode solucionar, né? A questão da Sabesp, eu acho, nós precisamos primeiro, nós estamos debruçando o meu gabinete em cima da questão desse fundo, da FAUSP, né? Até porque a tarifa também estava acima e já R$1 bilhão foi depositado nesse valor. Isso aí, a priori, seria usado para diminuir a tarifa. E até agora nada. A gente está vendo, é difícil para essa turma que defende o governo aqui segurar a Sabesp. Porque diziam para a gente que ia melhorar a qualidade. A água caiu, a qualidade caiu comprovadamente. Se abre a torneira em alguns lugares, a água sai escura. E ela era limpa quando pública. Depois falaram que ia cair o preço subiu, foi aumentado em 6%. 1 bi entrou nesse fundo e até agora a gente não viu a que vem esse 1 bi. Né? A gente entende que a Sabesp não vem cumprindo o contrato e eu penso que vocês vão ter que
cabe jogar um pepino na mão da SP Águas, mas botaram a turma competente. Eu acho que vocês vão resolver isso aí. A gente tem fé, agora, mais do que nós, a bancada do governo, porque eles aprovaram e nós estamos vendo que hoje a avaliação deles, vocês viram a fala do Ricardo, do Madalena, né? Pensa uma turma que já está arrependida. Então, assim, falando com as nossas diretoras, com o nosso novo diretor, eu acho que temos uma missão aí pesada. Mas, antes de dar encerrado os trabalhos, eu quero convocar uma reunião extraordinária da Comissão de Infraestrutura a realizar-se 1 minuto após o término da presente, com a finalidade de apreciar o projeto de decreto legislativo número 5 de 2026, que aprova a indicação para o cargo de diretor da Agência de Águas e Esgotos do Estado de São Paulo, SP Águas, o senhor Adriano Rafael Arrepia de Queiroz. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Quero também registrar aqui a presença do nobre deputado Tiago Auric, o presidente da Comissão de Justiça e Redação dessa Casa. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Infraestrutura da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura. Presentes os nobres deputados Marcos Damasio, vice-presidente deputado Luiz Fernando, o nobre deputado e sempre secretário de Meio Ambiente Edson Girimoni, nobre deputado Rogério Santos, nobre deputado Ricardo Madalena e a nossa presidenta da Comissão de Assuntos Metropolitanos, Ana Carolina Serra, deputado e o nobre deputado Paulo Mansur. A ordem do dia, item 1 e único, projeto de decreto legislativo número 5 de 2026, que aprova a indicação para o cargo de diretor da Agência de Águas do Estado de São Paulo, o senhor Adriano Rafael Arrepia de Queiroz. O relator foi o deputado Edson Girimoni, que emitiu um parecer favorável. Em discussão, o parecer do deputado Edson Girimoni. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados e deputada que forem favoráveis ao voto apresentado pelo relator, permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator e, portanto, a indicação do senhor Adriano Rafael Arrepia de Queiroz como diretor da Agência de Águas do Estado de São Paulo, SP Águas. Você viu, Adriano, primeiro, parabéns. Segundo, você viu que, sem ser nomeado, sem fazer parte da comissão, você já foi pressionado aqui. Agora, como diretor, o senhor vai ser muito mais. Parabéns, Deus te abençoe frente a essa missão. Se faltar água, nós vamos dizer que a culpa é do senhor. Né? E aguarde isso, não é isso? Nós não vamos culpar as meninas. Né? Ou se dá enchente também, né? Exato. E se tiver enchente, tiver de mais ou de nós menos, vamos te né? pegar de porrada, né, secretário? Gente, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado. Muito gentil, senhor. Obrigado. Obrigado.